Do Senhor Jesus para os nossos amigos e irmãos em Cristo. Bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Bom, estamos aqui mais uma vez para vos trazer uma mensagem que edifica, amém? Mais um vídeo aí para o teu deleite e crescimento espiritual. Meus irmãos, quero agradecer mais uma vez a todos vocês aí pelo apoio, pela ajuda, pelo compartilhamento e clica aí no like aí. Você que está nos assistindo agora, se você não é inscrito, faça sua inscrição e vamos fazer parte aí desse grupo aí, não é? O grupo dos conhecedores, dos meditadores, não é? Da palavra de Deus, amém? Mas vamos em frente. Eu quero trazer aqui esse vídeo, fazer muito rápido aqui, um vídeo para você e trazer o seguinte tema para esse vídeo. O fardo do formalismo e do legalismo deixarão muitos excluídos do reino dos céus. E para basear esse tema, Mateus capítulo 23, versículo 1, 2 e 3, que nos diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, com base nesse texto que acabamos de ler, é por isso que nós criamos esse tema, não é? O fardo do formalismo e do legalismo deixarão muitos excluídos do reino dos céus. Aqui é uma passagem que Jesus estava confrontando, não é? O método de ensino dos escribas e fariseus. Essas duas classes de pessoas, eles pregavam a salvação pela prática do formalismo e do legalismo dentro da lei. E a gente sabe muito bem que pela lei ficaria difícil alguém ser salvo. A gente conhecemos um pouco quando se trata aí da lei mosaica, né? Nós vamos observar que entre leis cerimoniais, entre leis sacrificiais e entre ordenanças, leis cerimoniais, a gente, de acordo com alguns estudiosos, eram quase 900 ritos a serem cumpridos, não é? E o que é que acontece? Para chegar a ser salvo, não é? Praticando todo essas ordenanças, né? Todos esses preceitos que estavam ali na lei mosaica, era praticamente possível um ser humano ele obter a salvação. Até porque está escrito lá em Deuteronômio, né, que se um dos pequenos mandamentos eles não forem cumpridos, obedecidos, então maldito será esse que não cumprir. Então, pela lei, todos nós já estávamos debaixo da maldição. Mas os escribas e fariseus insistiam em querer pregar, não é? Fazer com que as pessoas absorvessem isso aí. E Jesus confrontou essas duas classes, porque Jesus agora estava trazendo, não é? Agora um novo mandamento vos dou. E dentro desse novo mandamento, Jesus estava dizendo, olha, a salvação agora independe da prática da lei. A salvação agora é pela graça, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras humanas para que ninguém se glorie. Então era esse novo mandamento que Jesus estava trazendo. E havia um confronto, porque os escribas e fariseus queriam pregar a salvação pela prática, não é? A observância da lei. E Jesus não. A salvação, ela agora independe disso aí. A salvação é pela graça. E lá temos um texto em Gálatas, capítulo de número 5, o versículo 14, né? O apóstolo Paulo ele deixa muito bem claro isso aí, dizendo o seguinte: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então toda a lei ela é cumprida aqui. Se você tem a capacidade de amar o próximo como a você mesmo, você já está cumprindo toda a lei. Mas os escribas e fariseus não queriam aceitar isso, não é? E Jesus, é por isso que ele falou, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e põe sobre os ombros dos homens, não é?
Por que eram fardos pesados e difíceis? Porque qual é o ser humano que teria condições de cumprir minuciosamente toda a lei mosaica, né? Como nós já falamos aqui, leis cerimoniais, sacrificiais, que chegava a quase 900 ritos, não é? Aí ditames da lei. Qual ser humano seria o suficiente competente para cumprir, não é? Então, de forma nenhuma. Jesus, ele aboliu isso aí, não é? Ele mesmo cumpriu toda a lei e disse: agora eu dou um novo mandamento, não é? Vos dou, não é? Então, a gente agora estamos debaixo deste novo mandamento. Mas, irmãos, trazendo para os dias de hoje, eu quero concluir essa mensagem, não é? Aqui estamos falando de fardos pesados que eram os escribas e fariseus obrigando, não é, as pessoas a cumprirem, a serem salvos, cumprindo e observando a lei. Nos dias de hoje, irmãos, parece que há uma certa similaridade, não é? Porque em alguns grupos religiosos, eu digo isso com muita experiência, né, irmãos? Alguns grupos religiosos nos parece que deixou um pouco de lado, não é? O fator principal, que é a salvação pela graça, não é? Deixou o principal, que é a observância ao amor ao próximo, amar ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume aí nesses dois mandamentos, mas nos parece que o homem, ele procurou acrescentar, não é? A gente observa que dentro de determinados grupos religiosos, esses dois mandamentos parece que não é o suficiente. E se criaram tanta coisa, irmãos, são tantas invenções, tantas criacionices, tantos formalismos, que tem se tornado um fardo, não é, pesado, não é, um sistema pesado, e muitas pessoas, muitas vezes até desistem, não é, de caminhar para o céu, porque se confundem, não é? Às vezes entra numa igreja para justamente atender aquele requisito que Cristo deixou, disse: olha, venha cá, não é? E o caminho foi aberto, não é? O caminho foi aberto, como está escrito lá em Hebreus, não é? Porque ele consagrou um novo e vivo caminho. O caminho foi aberto. Venha cá, o caminho do céu é esse aqui. Mas só que quando chega na igreja, se depara com um sistema montado, entendeu, irmãos? Onde muita coisa, muita criacionice, muito formalismo, muito legalismo, e que muitas vezes as pessoas até desistem achando que para chegar no céu tem que cumprir tudo aquilo ali. Não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer dessa forma, tem que falar desse jeito, tem que sentar assim, tem que ser dessa forma. E é tanta coisa, e às vezes, irmãos, os mais fracos, porque aqueles que são mais experientes, não, deixa de lado e prossegue. Mas muitos, irmãos, quando entram em determinados grupos religiosos, se depara com essa barreira, essa enxurrada, não é, de invencionice, de forma que eles acham que para chegar no céu tem que cumprir tudo aquilo ali, não é? Se tirar o microfone não vai para o céu, não é? Se não fizer isso não vai para o céu e tal, aquela coisa toda. Ou seja, então existe um sistema humano que foi implantado dentro de determinados grupos religiosos que tem tornado um fardo pesado. É o que Jesus falou aqui para os escribas e fariseus, um fardo pesado, difícil de suportar, coloca no ombro dos homens, não é? E Jesus, ele ainda falando aqui em Mateus capítulo 23, agora o versículo 13, ele diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Por que fechar aos homens o reino do céu? Porque, irmãos, a partir do momento que se implanta dentro de determinados grupos religiosos, se implanta esse sistema, irmão, cheio de pra que isso, cheio de... O que é que acontece? Isso fecha o reino dos céus, porque as pessoas acham que toda aquela formalidade ela tem que ser praticada, ela tem que ser cumprida à risca, porque se não fizer, não vai para o céu. Isso traz uma certa confusão para aqueles que querem chegar no céu. Jesus disse: vocês fecham aos homens o reino dos céus, e nem vocês entram e não deixam ninguém entrar. Então é um perigo muito grande, irmãos, um perigo muito grande. E o formalismo, não é? O legalismo, muitas tradições, muitas práticas, o sistema humano implantado dentro de determinados grupos religiosos tem sido uma pedra de tropeço para muitos chegarem no céu, não é? Mas que o Senhor nos ajude, nos abençoe e abra a visão, não é, dessa liderança, dessas lideranças, abra a visão deles para que, na verdade, eles
venha abolir, não é? Venha extinguir, não é? Venha tirar esse fardo, esse peso que foi implantado e que muitas pessoas estão sentindo muita dificuldade de carregar, não é? Mas que o Senhor nos ajude e possa ter misericórdia, não é? De cada um de nós, amém? Deus abençoe a todos vocês, um abraço, né? Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe todos nós e até o próximo vídeo.